Assim diz a palavra de Deus. 2 Pedro 2, 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nós estamos no mês de outubro e nessa data a gente sempre pensa na Reforma Protestante, e os irmãos sabem que a Reforma Protestante foi um movimento basicamente de levante contra falsos mestres, contra falsos ensinos. A Igreja Romana, ali no século XVI, detinha o monopólio da religião na Europa. E na sua mensagem religiosa, no seu ensino, eles negavam doutrinas fundamentais da Escritura. Por exemplo, salvação por graça apenas, justificação por meio da fé, a autoridade das Escrituras, a mediação de Maria. A própria Escritura Sagrada era negada ao povo. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, nem quando elas participavam das programações na igreja. As missas eram em latim, a homilia, as músicas eram em latim, as pessoas não compreendiam, então, o que era proclamado, o que era ensinado. Ela incentivava práticas claramente antibíblicas, por exemplo, a adoração a imagens, por exemplo, a intercessão dos santos, as peregrinações e o culto às relíquias, práticas claramente antibíblicas, e práticas e crenças que ainda são mantidas no catolicismo romano até os dias de hoje. Eu não sei se você sabe, mas em 2020 foi inaugurada aqui em Fortaleza uma capela católica romana dedicada a relíquias dos santos da igreja. 2020. Então são coisas que são mantidas até os dias de hoje dentro da igreja romana. E todo esse desenvolvimento e práticas contrárias à palavra de Deus vieram por meio da ação, irmãos, de falsos mestres que se instalaram na igreja ao longo dos séculos e foram com seus ensinos e com o seu incentivo remodelando as doutrinas da igreja e tirando aos poucos a Escritura Sagrada do conhecimento das pessoas. E então impuseram e mantiveram práticas de acordo com seus interesses. Agora, isto é uma realidade que a igreja cristã evangélica já se desvencilhou. Na Reforma Protestante, nós nos desvencilhamos do catolicismo romano. No entanto, nós ainda precisamos ficar alertas contra os falsos mestres. E nós temos em nossos dias as nossas batalhas. Nós temos visto surgir em meio àquilo que é dito evangélico, alguns ensinos que são contrários aos ensinos da palavra de Deus. Nós temos visto algumas igrejas que estão, ao longo do tempo, cada vez mais distanciando os fiéis, os crentes, os que vão ali participar do culto, do conhecimento da Escritura. Nós temos tido pregações que não falam nada de Bíblia, ou quase nada de Bíblia. E nós temos até mesmo, algumas pessoas têm se colocado como evangélicos e frequentado igrejas onde não há Bíblia de fato, onde o povo está separado da Escritura, como já aconteceu no passado. Nós vivemos em uma época onde, entre os evangélicos, nós temos falsos mestres introduzindo para dentro da igreja uma série de superstições.
E nós temos visto uma dita igreja evangélica muito supersticiosa, bem aos moldes daquelas superstições ligadas às relíquias do catolicismo romano. As pessoas carregando, portando objetos sagrados, água, rosas, flores e quaisquer tipos de objetos, teoricamente que carregam poder. E tudo isso tem acontecido, irmãos, igualmente pela ação de falsos mestres em meio à igreja. Então, o alerta que nós temos aqui nesse texto de 2 Pedro capítulo 2 é um alerta assim, bastante pertinente para nós hoje. Nós precisamos estar alerta aos falsos mestres. Semana passada eu estudei esses versículos com os irmãos e basicamente nós aprendemos com esse texto a identificar esses falsos mestres ou falsos profetas. Porque é isso que Pedro está aí trazendo quando ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá falsos mestres entre vós. Então Pedro está dizendo, olha, tal qual foi ao longo da história de Israel, em que falsos profetas surgiram, no meio de vocês, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, também surgirão falsos mestres. E então ele vai dar aí nesses 3 versículos uma série de conceitos ou de marcas para que nós possamos identificar os falsos mestres. Ele vai ensinar-nos aí que os falsos mestres são marcados pelo ensino de heresias, ou seja, doutrinas que se opõem e que negam as verdades cristãs claras e fundamentais ensinadas por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos profetas, e que estão testemunhadas e registradas na Escritura Sagrada. Ele vai ensinar para nós que os falsos mestres são marcados por uma conduta libertina, que nós podemos conhecê-los ao verem que nas suas obras eles negam aquilo que eles pregam e falam. São pessoas que têm uma conduta imoral, principalmente na área relacionada à sexualidade. Nós vimos também que a Bíblia ensina aí que os falsos mestres são marcados por uma prática pastoral interesseira, que eles são motivados por avareza e que usam então as pessoas, eles fazem comércio de vós, disse o apóstolo Pedro, ou seja, eles usam as pessoas para o seu próprio fim, para o seu próprio interesse, para o seu enriquecimento, para manter uma condição boa financeira. Essa é a prática pastoral desses falsos mestres. Eles não atuam pelo amor, buscando o bem das pessoas, buscando a salvação das almas das pessoas. Muito bem, eu quero que a gente hoje olhe para esse texto, e eu quero essencialmente destacar algumas palavras aqui, que nós temos nesses versículos que eu não as considerei na semana passada. A primeira delas é essa palavra heresias, acompanhada desse adjetivo, heresias destruidoras. O que Pedro quer dizer com isso no versículo 1, quando ele diz assim, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras? Essa palavra destruidoras aqui significa que são heresias que destroem a verdade, ensinos que destroem aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo pelos apóstolos, ensinos que são contrários à fé revelada, à verdade de Cristo. Os falsos mestres, eles trazem uma mensagem com novos conceitos, com novas ideias, com novas crenças, que pavimentam, irmãos, e oferecem um caminho que leva ao fim, ao desconhecimento, à ignorância ou à negação da verdade do Evangelho. É importante você pensar nisso. Pense assim, Deus deu um caminho ao ser humano, um caminho que é marcado e sinalizado pelas verdades reveladas por Deus. Lembra disso, o homem de seu pecado não tem o conhecimento das coisas de Deus adequadamente. Então Deus revelou-se e expôs ao ser humano, através de seus profetas, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos, o caminho para a salvação, o caminho para a reconciliação com Ele, o caminho para a vida eterna.
Então Deus tem uma série de verdades reveladas que são conhecidas, que foram recebidas e que conduzem um homem pecador, uma mulher pecadora à salvação em Jesus Cristo. Esse é o caminho de Deus. De modo que qualquer caminho diferente, seja qual for ou em qual ponto que seja dessa estrada, surja uma mensagem diferente, surja um desafio, uma crença, um chamado à confiança que é diferente, necessariamente colocará a pessoa fora do caminho da salvação. Imagine uma estrada, é um caminho, e você precisa seguir determinadas placas para sair de Lafayette e chegar a Belo Horizonte. Você está andando pela estrada, você nunca fez o percurso, está seguindo a sinalização. Os sinais revelados, apontando o caminho, mostrando para você o caminho. Não sei se você já teve essa experiência de dirigir até um lugar onde você nunca tinha ido. Imagine que alguém com más intenções pegue e coloque uma placa de sinalização numa daquelas alças de saída da estrada. Por exemplo, aqui logo depois de Gagé, a gente tem aquele viaduto onde surge ali uma estrada que vai para São João del Rei. Imagine que alguém coloque antes uma placa indicando que para chegar em Belo Horizonte a pessoa deve acessar aquele viaduto. E ela segue a placa. Ela não vai chegar a Belo Horizonte, ela vai chegar a São João del Rei. Se ela continuar, ela pode ir adiante, chegar na Fernão Dias, mas ela não chega a Belo Horizonte. E assim é a vida espiritual. Deus deu ao homem um caminho através de verdades reveladas. De modo que, se surge alguém que, ao longo desta caminhada, coloca um sinal apontando em outra direção, aquela pessoa está construindo um caminho diferente, um caminho que leva à destruição, não à salvação. E assim é. Deus então nos deu um caminho pavimentado pela Bíblia, onde Ele colocou sinais claros para nos mostrar a natureza de Deus, para que possamos conhecer a Deus. Esse Deus que nós queremos servir, amar e ter comunhão com Ele, como Ele é. Deus colocou sinais claros na sua revelação para que possamos conhecer a Deus. Deus colocou sinais claros na sua revelação a respeito da natureza do homem, para que possamos nos entender e entender a nossa maior necessidade, entender a nossa situação. Deus colocou sinais claros apontando para a pessoa do Salvador. Revelou Jesus Cristo, o Salvador, sua obra. Deus colocou sinais claros para nos dar o entendimento do Evangelho, que é a sua mensagem de salvação. Deus colocou sinais claros para nos mostrar a confiança devida nas Escrituras, no caminho que Ele nos deu, como uma autoridade. Olha, nós podemos seguir o que esse caminho traz e apresenta, porque nós vamos chegar no destino certo. Deus colocou sinais que mostram para nós a natureza da igreja, o que é povo de Deus. De modo que, ao longo da caminhada cristã, qualquer pessoa que coloque sinais diferentes daqueles que estão na Escritura, eles estão promovendo heresias destruidoras, que destroem, que negam a verdade e que levam ao erro, que levam à perdição. O texto também diz aí, versículo 1, que eles introduzem dissimuladamente. Eu queria que nós pensássemos sobre isso. Introduzem. Mas introduzem onde? O texto diz assim: assim também haverá entre vós falsos mestres. Os falsos mestres, eles trabalham sempre falando a cristãos, a igreja, ou a pessoas que possuem alguma forma de vínculo com o cristianismo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas os falsos mestres, eles não aparecem como missionários de uma nova doutrina, de uma nova religião. Mas os falsos mestres, que Pedro faz menção aqui, eles atuam na igreja e nos lares dos cristãos, dos crentes. São aquelas pessoas que começam a negar pontos da Bíblia dentro da igreja, ou que começam a esvaziar a doutrina bíblica ensinada na igreja.
esvaziar através do questionamento, do pôr em dúvida, ou pelo simples fato de deixar de lado e de negligenciar o ensino dos sinais que Deus colocou para que a igreja possa seguir sua caminhada até a salvação, até a vida eterna em segurança. Os falsos mestres, eles atuam assim, nos púlpitos das igrejas, nas aulas da escola dominical, ou em reuniões públicas, ou em reuniões de hotéis, onde cristãos, crentes, evangélicos são convidados a estarem presentes, e eles começam então a passar o seu ensino para a igreja. É assim. Ou nos lares. Gostaria que você olhasse comigo em Tito capítulo 1. Observe que isso acontecia desde a época apostólica. O apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, que estava na ilha de Creta e que tinha a responsabilidade, a incumbência de organizar algumas questões nas igrejas locais ali na ilha de Creta, inclusive a liderança da igreja. E aí Paulo vai dizer a Tito que já tinham pessoas que estavam promovendo o erro entre os cristãos ali. E ele alerta Tito dizendo assim em versículo 10, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. De novo aí, duas marcas para a gente identificar falsos mestres, igual a gente viu em Pedro. Ensinam o que não devem. Heresias, por torpe ganância, práticas pastorais motivadas não pelo amor às almas, mas por amor a si próprio. São gananciosos, estão usando as pessoas e fazendo comércio das pessoas. Pois bem, o apóstolo Paulo diz aqui que é preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras. Ou seja, de algum modo eles faziam a mensagem deles chegar no interior das casas, das famílias, do lar, ou seja, na vida dos crentes fora da igreja, fora do momento em que as pessoas estavam reunidas, a pregação sendo feita pelos presbíteros, pelos pastores da igreja, de algum modo essas pessoas estavam chegando nos lares. E a gente precisa pensar sobre isso, irmãos, porque os falsos mestres chegam aos nossos lares. Quanto tempo você deixa a televisão ligada em pregações de falsos mestres? E uma mensagem que não deveria ser ensinada está sendo proclamada na sua casa, aos seus ouvidos, tentando cativar e iludir seus ouvidos, mesmo que por minutos que seja. O mais grave que isso, talvez tentando confundir ou ganhar o coração dos seus filhos, que ainda está sendo formado na fé. Já parou para pensar sobre isso? Mas a gente pode ir para além da televisão. A televisão está perdendo, né, espaço do cenário das famílias. Mas eu não sei se você já percebeu quanta heresia é pregada através do YouTube. Quanta heresia. E às vezes me dá dor no coração de ver até mesmo alguns cristãos acompanhando canais que 20 minutos de mensagem você percebe heresias. Sério isso. E além de vídeos na internet, que você tem acesso pelo celular, pelo computador, mas qualquer meio de comunicação são usados por essas pessoas para alcançar outros. Qualquer meio, novas mídias. Né? TikTok surgiu há pouco tempo, mais pessoas estão chegando. E já tem falsos profetas lá, está cheio de canais, pessoas com videozinho de 2 minutos respondendo perguntas sobre fé de maneira errada, disseminando heresias. É assim que atua. Então você tem que ficar esperto com estas coisas. Ou então abrem igrejas. Como isso tem surgido na história recente do nosso país, na década de 90, nós tivemos uma série de líderes religiosos que entraram em condutas imorais, foram disciplinados na sua igreja. Lembra? Sermão de semana passada, conduta imoral, marca de falso mestre. O que fizeram? Não aceitaram a disciplina da igreja, não se arrependeram, não saíram do ministério, abriram suas próprias igrejas. E muitas pessoas foram seguir esses falsos mestres. Isso é sério.
Sabe, e as pessoas não terão desculpas diante de Cristo no dia do juízo, porque Deus deixou na sua palavra aquilo que é suficiente para nos conduzir. E um dos alertas que Deus nos deixou através de Pedro foi este: olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, surgirão entre vocês falsos mestres. E não somente isso, nós estamos na era digital, falei já da internet, alguma coisa de YouTube, mas existem verdadeiros movimentos organizados a nível virtual, movimentos religiosos na internet, avessos à igreja, avessos a pontos doutrinários fundamentais da Escritura. Falso mestre. Então essas coisas são sérias, nós precisamos atentar para essas realidades. É isso que Pedro quer, que a igreja fique atento a isso. Mas observe mais uma palavra aqui que eu quero que os irmãos pensem comigo. Ele escreve assim: os quais introduzirão dissimuladamente. Essa palavra dissimuladamente significa que as pessoas ocultam suas intenções reais. Ou seja, essas pessoas elas são vis mesmo, porque elas agem enganosamente. O falso mestre, ele nunca se declara falso mestre. Ele nunca se declara um incrédulo. Ele nunca diz assim: eu sou incrédulo quanto a Jesus Cristo. Eu sou incrédulo quanto a Deus. Eu sou incrédulo quanto à vida eterna. Ele nunca se declara abertamente. Na verdade, são pessoas que aparentam piedade, propagandeiam grandes campanhas para Cristo, para a obra de Cristo, grande serviço para a igreja, grandes homens e mulheres de Deus, usados, e aproveitam-se muitas vezes das estruturas e oportunidades e recursos dos cristãos, porque eles não são claros na sua colocação, eles são dissimulados. Eles ocultam as suas reais intenções. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, um homem chamado Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, ele promovia falsas campanhas para enganar, iludir as pessoas. Charles Taze Russell começou seu movimento. Historiadores dizem que ele tinha grande dificuldade de aceitar a doutrina da condenação eterna, do inferno. Então, nos seus estudos, na sua mensagem, ele veio a trazer uma doutrina que negasse a punição eterna, mas ele foi além disso. Ele também repudiou nos seus escritos e ensinos a noção de Deus segundo a Bíblia, da Trindade, a própria deidade de Jesus Cristo, a pessoalidade do Espírito Santo. Com 18 anos de idade, sabe como que esse homem começou seu movimento? Ele organizou uma classe bíblica. Para quem que você organiza uma classe bíblica? Para pessoas que têm interesse na Bíblia. Ele não diz assim: vou criar uma religião nova. Ele disse: eu vou ensinar Bíblia para as pessoas. Daí, ele fez uma revista, começou a entregar revistas para introduzir o seu ensino na casa daqueles que não iam na classe bíblica, nos lares. E esse homem, ele sofreu um processo por difamação contra um pastor batista. O homem tinha o sobrenome de Ross. Ross publicou ali na época do surgimento do movimento das Testemunhas de Jeová um folheto demonstrando as incoerências doutrinárias e morais de Charles Taze Russell. E então, Charles Taze Russell moveu um processo contra esse homem, contra esse pastor batista, e ele perdeu o processo porque ele não conseguiu apresentar provas em defesa da sua conduta moral, do seu ensino. Na verdade, basicamente, foi apresentado ali o seu próprio depoimento, que foi colhido pelo seu advogado, sob juramento, no qual aquele homem se contradisse no próprio depoimento. Ele não conhecia, por exemplo, as línguas bíblicas para poder fazer uma boa tradução das Escrituras, como ele afirmava àqueles que estavam seguindo. O Testemunho de Jeová publica uma Bíblia diferente, alterada. Isso começou lá na história do seu fundador. E começou a alterar os ensinos da Bíblia, alterar os textos da Bíblia, porções. E uma das coisas que Ross questionou foi essas traduções. E publicamente confrontou isso pelo panfleto
E ele não conseguiu provar, na verdade foi pedido a ele que falasse o alfabeto das línguas originais e ele se enrolou, ele não conseguia falar. Um homem dissimulado, se coloca como grande doutor, erudito. Não, aqui, a Bíblia aqui realmente quer dizer isso, sabe? Você não sabe grego e hebraico, mas a tradução correta é essa. Dissimulado. Esse homem mentia sobre suas viagens e feitos. Um jornal da época, The Brooklyn Daily, investigou que ele anunciava ali nos Estados Unidos que ele estava fazendo grandes viagens e milhares de pessoas indo o ouvir, enquanto que, na verdade, eram bravatas. Simulado. Irmãos, e muito dos movimentos religiosos heréticos dos nossos dias são assim. Chega até você uma propaganda de pessoas dissimuladas. Nós estamos pregando a tantas pessoas, nós estamos evangelizando o mundo inteiro, nós estamos fazendo obras sociais assim, assado. Mas não é isso que a gente deve olhar. Essas pessoas dissimulam. Está na Bíblia. O que a gente deve olhar? Sermão da semana passada. O que está ensinando? Heresias destruidoras? Segunda marca. Conduta imoral? Tem escândalos envolvidos? É uma pessoa de conduta duvidosa, de passado, né, que a desqualifica para o ministério. É um falso mestre. As suas práticas pastorais são interesseiras. É um falso mestre. Então você precisa ficar atento, porque as pessoas trabalham assim. Isso não é uma coisa, né? Eu citei aqui Charles Taze Russell, mas a gente pode falar um pouco da história de Ellen White, do Adventismo. Simulado. A gente tem informações hoje que muitos dos escritos dessa senhora, dita uma profeta, uma profetisa, foram plágios de escritos de homens de anos anteriores, livros pouco conhecidos, pouco difundidos, numa época onde poucas pessoas tinham acesso à literatura e à leitura. Plágios. Mas que profeta é esse que profetiza aquilo que os outros escreveram? Foram outras coisas, como falsas profecias, né, relacionadas ao futuro, não se cumpriram. E tantos outros. Joseph Smith foi o fundador do mormonismo, né, no Brasil chega com o nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Rapaz dissimulado, vindo de um contexto de enganação de pessoas. Seu pai convencia pessoas de que ele sabia de tesouros ocultos na terra dos outros, que ele procurava, né, usando uma forquilha, e as pessoas pagavam, então, alta soma de dinheiro para ele indicar onde estava o tesouro. E depois ele inventava uma desculpa quando o tesouro não era achado na escavação. Ah, isso é um tesouro místico, né? Você fez barulho e aí perdeu a oportunidade de pegar o tesouro. Umas coisas malucas assim. E aí entra um jovem que diz, olha, eu achei um tesouro, placas de ouro, e foram orientadas por um anjo. Tá, e o que está lá? Um novo evangelho. Um novo evangelho. O livro de Mórmon. Com ensinos totalmente contrários à Escritura. Heresia. Então essas pessoas nunca chegam e dizem suas reais intenções. O texto nos diz aí também a respeito de palavras fictícias. Versículo de número 3, com palavras fictícias. Já falei um pouco sobre isso semana passada, são pessoas que falam para iludir. Fictício, ou seja, que não é verdade, elas não têm compromisso com a verdade, são mentirosos. E eles então tiram a esperança de Cristo e colocam sobre o ser humano e aquelas coisas que eles pregam, enrolando, enganando, falsos mestres. Essa atitude dissimulada que a Bíblia descreve aqui também, a gente viu acontecer e ainda acontece no meio evangélico entre os proponentes daquilo que a gente chama de teologia liberal e os proponentes de um alinhamento do evangelho com aquilo que a gente chama na sociologia de marxismo cultural, onde pessoas
aproveitam-se das estruturas da igreja, como seminários e institutos de ensino, para começar a expor, né, suas pregações, seus erros, sua mensagem errada. Quantas igrejas, institutos de ensino foram subvertidos do verdadeiro evangelho para uma teologia liberal, onde falsos mestres com títulos de doutores começaram a pregar: olha, a Bíblia contém erros, a Bíblia não é um livro tão confiável assim, você deve respeitar a Bíblia como um exemplar de um livro religioso importante para a história da humanidade. Afinal, duas grandes religiões da humanidade estão ligadas à Bíblia: judaísmo e cristianismo. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Os milagres da Bíblia não aconteceram. Vamos desmitologizar a Bíblia. Vamos explicar esses milagres à luz de questões racionais e com base no pressuposto da incredulidade. Milagre não acontece. Então, esses milagres não aconteceram. Eles têm que ter uma explicação ou apenas foi uma história inventada. Mas essas pessoas, elas nunca entraram para a igreja, para as estruturas da igreja, pregando abertamente essas coisas. Simularam. Nós temos visto hoje, entre os evangélicos, um monte de pessoas assim, apoiando princípios de uma visão de mundo claramente contrária às escrituras, aliada a ideias e ideologias políticas. E estão aí na igreja, concorrendo pelas almas dos crentes, ou dos fiéis. E levando as pessoas a parar de pensar na salvação dos seus pecados e na sua situação na eternidade, se ela estará salva com Cristo ou se ela estará no inferno, em tormento, para pensar na sua situação nesse mundo apenas, para pensar apenas se ela vai ter acesso a determinado poder financeiro, condições financeiras, e para consertar esse mundo, precisamos de uma sociedade assim, justa aos olhos do homem. Não importa mais Deus, a eternidade, as coisas espirituais. Como assim? Isso tem nada a ver com a mensagem de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo e ele pregou para as pessoas a respeito da salvação das suas almas. Jesus não destilou ideias políticas para levantar um movimento revolucionário. Na verdade, Jesus se colocou como uma pessoa avessa a isso. João capítulo 6, a Bíblia nos diz que depois de Jesus ter feito o milagre da multiplicação dos pães, uma turba de gente se reuniu e falou assim: nós precisamos dele como rei. E a Bíblia diz que Jesus fugiu dessas pessoas, que rei que nada. Vocês precisam se preocupar pelas coisas celestiais, trabalhar pela comida que não perece. Então essas coisas vão entrando para dentro da igreja, mas sempre dissimuladamente. Olha, nós estamos preocupados com as mesmas causas que Jesus preocupava. Você não acha que Jesus preocupava com a fome? Jesus até multiplicou pães. Está vendo como que é dissimulado a conversa? Tira o foco daquilo que realmente a Bíblia está mostrando. Sim, Jesus multiplicou pães, mas Jesus confrontou aquelas pessoas e disse assim: não me procurem por causa disso. Então a gente precisa prestar atenção nesse alerta que a Escritura Sagrada dá. É uma necessidade para a igreja em todo o tempo. O texto fala aí de heresias destruidoras. Eu fiz uma lista aqui de algumas heresias que são perigosas, que estão presentes em nosso tempo. Eu gostaria de declarar aos irmãos, o intuito é, se você ouviu, está ouvindo, ou ouvir ainda alguma coisa relacionada com aquilo que eu vou dizer aqui, perceba que você está diante de um falso mestre. E feche as portas de sua casa. Feche a página do navegador da sua internet para esse tipo de ensino. Por exemplo, existem heresias sobre a natureza de Deus, que negam Deus, conforme a Bíblia nos revela para conhecê-lo. E é uma coisa que eu tenho ouvido e já vi entre o meio pentecostal hoje, algumas pessoas que são aquilo que a gente chama de unicista, que acreditam que existe apenas uma pessoa divina. Portanto, para essas pessoas a trindade não é bíblica. Eles acreditam que Jesus é a única pessoa na divindade e que ele subsiste de dois modos, como Pai nos céus e depois, posteriormente, como Jesus,
o Filho na terra. E para esse grupo, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma manifestação de poder, por isso que pode ser invocado sem reverência, porque é apenas um poder. Então, você tem que conseguir lançar mão desse poder. Não há ali uma pessoa divina a quem reverenciar, a quem temer e respeitar. A gente chama isso de unicismo e está presente em algumas pregações por aí, hoje, entre pessoas que dizem ser igreja evangélica. Isso deturpa a natureza de Deus revelada na Escritura. Pessoas que creem nisto não conhecem o verdadeiro Deus. Existe a colocação de Jesus Cristo, como uma criatura. Isso está presente na pregação dos Mormons, que usam o nome Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Deixe-me ler para vocês aqui Ensinamentos do profeta Joseph Smith, na página 336. Olhem o absurdo da declaração. Diz assim: o próprio Deus já foi como somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado a céus distantes. Digo-vos que se vós pudesseis vislumbrá-lo hoje, vê-lo ieis em forma de homem, como em toda pessoa, imagem e na própria forma de um homem. Ele já foi um homem como nós. Os Mormons, eles têm uma mitologia, vou colocar assim, a respeito de Deus, extremamente confusa. Eles acreditam que há vida em uma série de outros planetas que são habitados por outros deuses, divindades, que as divindades são geradas por deuses. Por isso que ele diz que Deus já foi como somos agora. E a ideia é que as pessoas podem viver uma vida como um bom mormon e chegar a uma condição onde ela vai ser divinizada e vai se tornar, então, um Deus, uma divindade em outro planeta, em alguma galáxia distante. Coisa maluca. Totalmente contrária à Escritura. Heresias sobre a pessoa de Cristo, diretamente, negam Cristo. Nós temos alguns grupos por aí que se chamam cristãos, dizem seguidor de Jesus, às vezes portam Bíblias, que ressuscitam o antigo erro ariano. Já foi combatido na igreja cristã, concílios lá do século IV, século V, mas isso insiste em voltar à igreja. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, negam que Jesus Cristo seja Deus em carne. Diz: Jesus Cristo é uma criatura de Deus Pai, a mais exaltada que Ele criou, mas é uma criatura. E então eles não conhecem a Cristo verdadeiramente, eles não honram a Jesus Cristo como devem honrar o Pai, que foi exatamente o ensino de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, Jesus diz que Deus deu a Ele autoridade para julgar, para que as pessoas o honrem como honram o Pai. Por que nós podemos honrar Jesus da mesma forma, em igual nível, com as mesmas honras, com o mesmo louvor, que nós honramos Deus Pai? Porque Ele é Deus. Isso é claro na Escritura Sagrada. Então essas pessoas não conhecem o verdadeiro Jesus Cristo. E portanto, se não conhecem o verdadeiro Jesus Cristo, elas não conhecem o caminho. Porque Jesus é o caminho, mas o verdadeiro. Nós temos heresias não só sobre a natureza de Deus, não só sobre a pessoa de Cristo, mas sobre o próprio conteúdo do Evangelho. A gente pode resumir o Evangelho com a declaração bíblica, que está lá em 1 Timóteo 1,15. Abra sua Bíblia nesse texto. Eu te sugiro até fazer um grifo nesse texto. 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Olha um resumo do Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é a mensagem. Não tem outra. Essa é a mensagem. Pecadores que estão sob a ira de Deus, que receberão juízo. E Jesus veio ao mundo para salvar estes, por graça, por sua obra, pelo seu sacrifício. Isso é o Evangelho, bem resumido. Pois bem, nós temos em nossos dias sendo pregado em igrejas ditas cristãs aquilo que é denominado de Evangelho da prosperidade, também chamado de Evangelho da saúde e da riqueza, que é uma mensagem que concentra-se basicamente em posses materiais, bem-estar físico, sucesso na vida,
inclui, né, uma promessa de bênçãos de Deus através, né, de recursos materiais abundantes, de restauração de saúde, de roupas, de casas, de carros e promoções no trabalho, sucesso nos negócios e outras ambições, né, da vida humana para esse mundo triste e curto. Esse evangelho afirma, então, que aqueles que são fiéis a Deus e creem, seguem, abraçam esse evangelho, eles têm direito a essas bênçãos de saúde e riqueza, que podem ser obtidas através de confissões positivas da fé. E eles são ensinados, né, na doutrina da semeadura e colheita. Olha, se você der o dízimo, participar mais da campanha, você vai estar semeando, e aí você vai colher muitas outras bênçãos mais sobre sua vida. Isso é uma deturpação da Bíblia. Isso não é evangelho. Tem pessoas que estão indo à igreja há anos por causa dessas coisas, porque creem nisso. Por que creem nisso? Evangelho da prosperidade. Isso é uma heresia. E a pessoa passa bons tempos da vida envolvido com isso, e sua alma nunca é salva. Ela nunca é levada ao arrependimento de pecados, a chorar pelos seus pecados diante de Deus, a envergonhar-se perante o Senhor por causa do que ela é e do que ela faz. Mas a Bíblia mostra que o que nós fazemos é em razão daquilo que nós somos, pecadores. E elas não se envergonham diante de Deus de serem pecadoras. E sendo pecadores, não se envergonham de seus pensamentos vis, da sua ambição, da sua ganância, da sua maldade. E passam então a vida sem se prepararem para a eternidade. E se morrem assim, seguindo essa mensagem falsa, chegarão ao inferno, em tormento. Isso é grave, isso é grave. Há outros grupos ditos cristãos que pregam uma salvação por obras. Na verdade, todo falso movimento religioso termina nisso, não é? Falta salvação por obras. Por exemplo, no mormonismo, Joseph Smith ensinou que a expiação de pecados feitas por Jesus Cristo era imperfeita. Então dependia da pessoa fazer algumas coisas. E nós vemos isso em todos os movimentos. A igreja adventista, guarda da lei. Salvação feita, operada por Jesus Cristo é imperfeita. Você ainda precisa guardar a lei, especialmente o sábado. Se você viola o sábado, você não tem salvação. E todos esses movimentos que são exclusivistas, que levantam e dizem assim, a salvação está em nós, e não no Evangelho. Lembra? 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra. O Evangelho é uma mensagem, é a palavra, não é um movimento, não é uma instituição. É a palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. É esta palavra proclamada verdadeiramente é que salva pessoas. Não importa se a pessoa está numa igreja dependente, numa igreja que está vinculada a alguma denominação, mas se essa mensagem é pregada e a pessoa é levada ao despertamento a respeito dos seus pecados, da necessidade de salvação, ao arrependimento e a confiar em Jesus como Salvador, ele é salva. Mas esses movimentos, eles pregam um esforço pessoal. Olha, você tem que fazer isso. O caminho é esse. Você tem que ser um bom testemunho de Jeová. Você tem que sair por aí, de casa em casa, né, entregando sua literatura, ou pôr o carrinho na praça e cumprir o horário ali. Você está dando um testemunho para o mundo. E aí, se você faz essas coisas e é fiel, você pode ter algum tipo de esperança de salvação. Não é diferente, como eu disse, daquilo que a reforma combateu lá atrás. O catolicismo romano pregava boas obras, não é? Salvação por graça com obras. Se não tiver obras, se for só graça, não é suficiente. Graça com obras. Então você tem que fazer boas obras em vida e em morte. O que é o purgatório senão que a pessoa vai ela própria pagar pelos seus pecados ali para que possa depois ascender aos céus? Pura, purificada. Ou seja, a expiação está na própria pessoa.
Mas a Bíblia diz que é Jesus Cristo que morreu para expiar os nossos pecados. O texto diz aí, versículo 1, usa a palavra também renegar. Renegar é abandonar. O texto diz aí, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Abandonar. Os falsos mestres, eles abandonam Cristo. Marca da pregação de falsos mestres. Falam de Cristo, mas a verdadeira obra de Cristo não é ensinada. Falam sobre Cristo, mas o verdadeiro Cristo não é ensinado. O testemunho de Jeová fala de Cristo, mas não do verdadeiro Cristo. Falam da sua palavra, mas os seus ensinos, onde ele confronta as doutrinas, isso é deixado de lado, ou é mudado. Falam de Cristo, mas não levam as pessoas a um arrependimento perante Jesus Cristo. E a uma confiança absoluta em Jesus Cristo. Eles abandonam Cristo. Essa é a realidade. Renegam Cristo. Eles abandonam com mensagens como, por exemplo, Deus ama todos. É bem possível que você encontre isso facilmente por aí. Em nossa cidade tem pessoas pregando. Que Deus ama todos. E então aquele movimento tem uma resistência em reprovar as práticas e as condutas imorais das pessoas e alertar, olha, você é um pecador, está indo para o inferno, olha, essas coisas Deus reprova. Ele é santo, na sua palavra, ele exige um padrão diferente, contrário, mais elevado. Você é reprovado diante dele. Você precisa de arrependimento, de mudança. E dizem assim, não, mas Deus ama todos. Sim, é verdade, Deus ama todos, mas não significa aprovação a todo tipo de má conduta e caráter. Não significa. Sabe, essa expressão, Deus ama todos, isso é usado para engambelar pessoas que sentem coceiras no ouvido. E eu espero que entre nós não haja ninguém que sinta coceira no ouvido, que queira ouvir exatamente essas coisas. Você pensar no amor, a própria Bíblia trabalha nesse conceito de amor para entendermos o amor de Deus dentro de um contexto assim de família. E você sabe que você já foi filho, que seu pai e sua mãe amava, talvez ama, você profundamente. Mas esse amor não os levou a aprovar todas as suas escolhas, todas as suas condutas. São coisas diferentes. E assim é Deus para com a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, isso é uma verdade. Mas isso não significa que ele não reprova aqueles que estão em pecado, ele reprova. Várias outras coisas, algumas pessoas têm pregado som da alma, destruição da alma, ou aniquilação da alma, negação de um inferno real. Totalmente antibíblico. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Para que você leia como que Jesus descreve o juízo, dia do juízo. Mateus 25, versículo 30. Jesus descreve nesses termos. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe a construção. A construção aqui é de algo que a pessoa vai experimentar constantemente. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, esta passará a ser a situação, a experiência da pessoa que será lançada nas trevas. Então essa mensagem, olha, você tem que servir a Deus, buscar ser fiel a Deus, mas sabe uma coisa, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Você morrer, sua alma dorme, vai ter o juízo, se você não for aprovado, você vai simplesmente deixar de existir. Isso é falso. Isso é falso com a própria natureza de Deus nas Escrituras. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus de amor, mas é também um Deus justo. E Ele não abre mão da justiça. Justiça tem que ser feita e será feita. É por isso que existe a condenação eterna. Que Deus é justo. Mais adiante aí nesse texto, versículo 31, nós lemos assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vida eterna, após o juízo. Vê o versículo 41. Aqui Jesus disse assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é sério. Jesus não conta que as pessoas simplesmente deixarão de existir após o juízo. Ele diz: olha, elas irão para um lugar, apartados de mim, distante de mim, longes da minha benevolência, da minha misericórdia, de um lugar de tormento, fogo eterno. Se é eterno, é porque as pessoas para onde esse lugar vão são eternas. Nós temos heresias sobre a Bíblia. Há, em nossos dias, uma crescente negação da Bíblia como autoridade dentro da igreja. Perigosíssimo, perigosíssimo. Começa com as falsas revelações. Nós temos movimentos religiosos inteiros que pregam Jesus Cristo, salvação em Jesus Cristo, mas dizem assim: nós não precisamos estudar a Bíblia, Deus vai revelar o que nós vamos falar. E sai cada besteira. E sai cada falso ensino. É grave isso. E por que as pessoas procurariam isso se crescem realmente que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, suficiente para as nossas vidas, segura? Não creem. E tem falsos mestres que começam então a disseminar essas coisas e chegam ao ponto de negar a suficiência da Bíblia. E começam então a trazer outras doutrinas, outras coisas. Olha, nós precisamos agora do conhecimento moderno da humanidade para entender algumas coisas, porque realmente assim, a Bíblia não fala tudo sobre o ser humano. Nós precisamos de diversas linhas da ciência. Nós precisamos da arqueologia, nós precisamos da biologia, nós precisamos da psicologia. Essas coisas são lícitas, mas não para entender espiritualmente o ser humano e a sua necessidade espiritual. Não para conhecer a Deus profundamente. Deus se revelou, irmãos. Deus se revelou. E na sua revelação, Deus, Senhor de tudo, sabedor de tudo, nosso Criador, Ele falou sobre nós. Ele falou de mim e de você. Falou das nossas emoções, da nossa alma. Ele deu verdades históricas. Ele contou para nós, para que nós não ficássemos especulando como as civilizações que não tiveram acesso à revelação da Bíblia, ficaram especulando sobre a origem do mundo, cosmologia, e criaram tantas mitologias e tantos seres, um maior que o outro, que foi criando um outro, e tendo um filho com o outro, e criando até que chegou um e criou a Terra, e etc. Uma coisa maluca, maluca. E Deus revelou para nós essas coisas, para que a gente não perdesse muito tempo com lendas, mitos, palavras fictícias, e pudéssemos conhecê-lo no seu poder. Sabe, um dos grandes estudos para um cristão é capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2. É um texto que revela-nos a grandeza e a majestade de Deus a quem servimos, profundamente. Profundamente. Essa negação, nessa esteira de heresia sobre a Bíblia, nós temos, por exemplo, Ellen White, que se colocou como autoridade de profeta. E como profeta, fez algumas previsões que não se cumpriram. Por exemplo, essa senhora profetizou que algumas pessoas estariam vivas no ano de 1856, por ocasião do retorno de Cristo. Depois de uma série de erros já do movimento do advento, os adventistas, sobre a volta de Jesus Cristo, ela deu mais uma profecia sobre isso. No livro Testemunho de Jesus, na página 108, tem essa declaração. E não se cumpriu. Mas espera aí, a Bíblia diz que Deus, quando levanta um profeta, Ele dá a ele as palavras. E Ele transmite as palavras de Deus, e elas não falham.
E através, então, desse minar da autoridade das Escrituras, esse movimento deu a esta senhora a autoridade para introduzir uma série de práticas absurdas, promover escândalos, ensinos errados. Você quer ver coisas absurdas que falsos profetas falam? Ellen White, livro Mensagens Escolhidas, de 1985, traz essa declaração dela, profundamente racista. Diz assim: mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer a sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lidar como patrimônio hereditário uma condição que os sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Profeta de Deus falando isso? É sério? Isso é escarnecer da santidade de Deus. Isso é escarnecer do amor de Deus por cada um que Ele fez. E tantas outras coisas, eu não vou me estender. Mas é um fato, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, vai lutar contra falsos mestres por toda a sua existência. E onde nós temos um guia seguro para poder nos precaver, não sermos iludidos, e para nos livrar dessas pessoas que são instrumentos de Satanás. Sola Escritura. Você e eu não temos desculpa. Esta igreja não tem desculpa. O apóstolo Pedro alertou-nos. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nós estamos alertados a apoiarmos movimentos heréticos, pessoas de conduta imoral desqualificadas, ou pessoas que nós notamos claramente cujas práticas pastorais são motivadas por avareza, não estão visando o bem espiritual, a salvação da alma das pessoas. Nós prestaremos contas a Deus. Isso é grave. Isso é muito grave. Vamos ficar de pé, vamos orar, recebemos.